Graça e paz a todos. Graças a Deus, mais uma devocional para nossa meditação, para nossa edificação nesse dia, para a glória de Deus. O tema da nossa devocional de hoje, eu quero falar sobre os sofrimentos voluntários de Cristo e o cumprimento das profecias sobre a sua vinda. Texto básico da nossa meditação encontra-se em João, o Evangelho de João, capítulo 12, de 12 a 19. Acompanhe a leitura que eu farei. João capítulo 12, de 12 a 19, diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião. Eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto à multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Inicialmente, meus queridos, nesses versículos aprendemos quão voluntários foram os sofrimentos de Cristo. Olha só que lição. É possível não percebermos nessa história que o Senhor Jesus exercia uma misteriosa influência sobre as mentes e vontades de todos os que estavam ao seu redor, sempre que ele achava conveniente servir-se de tal influência. Nenhuma outra coisa pode explicar o efeito que sua chegada a Jerusalém teve sobre as multidões que o acompanhavam. Parece que foram conduzidas por um secreto poder constrangedor, vejam, que as impulsionava a obedecer, apesar de toda a censura dos líderes religiosos da nação. Ou seja, assim como nosso Senhor era capaz de fazer que ondas e ventos, enfermidades e demônios o obedecessem, ele também podia dispor as mentes e corações dos homens de acordo com a sua vontade. Este não é o único caso. Os homens de Nazaré não puderam segurá-lo quando ele decidiu passar por entre eles e retirar-se. Lá em Lucas 4,30 fala sobre isso. O ódio dos judeus de Jerusalém não pôde impedi-lo quando no templo levantaram mãos violentas contra ele, pois Jesus se ocultou e saiu dali, diz João capítulo 11, 8, verso 59. Acima de tudo, os próprios soldados que o prenderam no jardim, a princípio, eles recuaram e caíram por terra. Lá em João capítulo 18, verso 6 diz isso. Em todas essas ocasiões, há apenas uma explicação. Uma divina influência foi demonstrada. Meus queridos, durante o ministério terreno de Jesus, houve uma misteriosa ocultação de seu poder, mas ele demonstrava seu infinito poder sempre que achava conveniente usá-lo. A pergunta é: por que então o Senhor Jesus não resistiu seus inimigos no final do seu ministério? Por que ele não dispersou o destacamento de soldados que vieram prendê-lo? Por quê? Se ele tinha todo esse poder? Há apenas uma resposta, meus queridos. Ele voluntariamente sofreria. Sabe para quê? Para assegurar a redenção de almas perdidas e arruinadas, almas como a minha e a sua. Havia determinado oferecer a sua própria vida como resgate, a fim de que pudéssemos viver para sempre, eu e você. E a entregou na cruz com todo o desejo do seu coração, de forma voluntária. Vejam,
Ele não derramou seu sangue, sofreu e morreu porque foi constrangido por força superior e não podia socorrer a si mesmo. E sim, a razão é porque ele nos amou e alegrou-se em entregar-se como nosso substituto. Ele não morreu porque não podia evitar a morte, e sim, porque com todo o seu coração, olha só, desejava apresentar sua alma como oferta pelo nosso pecado. Olha que coisa. Os nossos corações, meus queridos, devem sempre descansar neste pensamento. Temos um Salvador disposto e amável, o Senhor Jesus. Ele se deleitou em fazer a vontade do Pai e preparar o caminho para que o homem perdido e culpado se aproximasse de Deus em paz. O Senhor Jesus Cristo amava a obra que tinha para realizar e o mundo pecador ao qual veio salvar. Portanto, jamais alimentemos o indigno pensamento de que o nosso Salvador não tem satisfação em ver os pecadores dirigirem-se a Ele e não se regozija em salvá-los. Não. Ele que se tornou um sacrifício voluntário na cruz é também um Salvador voluntário que está à direita de Deus. Ele se mostra tão disposto a receber os pecadores que o buscam para obter paz, quando voluntariamente se ofereceu para morrer em favor dos pecadores, quando reteve seu poder e com espontaneidade sofreu na cruz do Calvário. Sofreu por amor, sofreu voluntariamente. É a primeira lição que nós aprendemos desse texto. Em segundo lugar, aprendemos nesses versículos quão minuciosamente se cumpriram as profecias sobre a vinda de Cristo, sobre a primeira vinda de Cristo. O entrar em Jerusalém, assentado sobre um jumento, relatado aqui nessa passagem, pode ter parecido à primeira vista uma atitude comum e insignificante. Por que Jesus veio montado num jumento? Não faz sentido. Mas quando recordamos o Antigo Testamento, descobrimos que isto havia sido profetizado por Zacarias 500 anos antes. Em Zacarias, capítulo 9, verso 9, o profeta Zacarias escreveu o seguinte: 500 anos antes: alegra-te muito, a filha de Sião, exulta, a filha de Jerusalém. Eis, aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Verificamos então que a vinda futura de um Redentor não era a única coisa que o Espírito Santo revelara aos profetas, mas também que os próprios detalhes sobre a vida terrena desse Redentor foram profetizados e descritos com exatidão. Vejam, Zacarias não só profetizou que ele viria, mas profetizou como ele viria, como ele iria entrar em Jerusalém, em cima de um jumento. Olha só. O cumprimento de profecias como esta, meus queridos, merece atenção especial da parte de todos os que amam a Bíblia e leem-na com reverência. Mostra-nos que toda a palavra das Sagradas Escrituras foi dada por inspiração divina e nos ensina que devemos ser cuidadosos para não cairmos na enganosa prática de espiritualizar e explicar erroneamente a linguagem da palavra de Deus. Temos de conservar em mente o fato de que o significado evidente e literal das Escrituras é geralmente o verdadeiro e correto. Nessa passagem, temos uma profecia de Zacarias que se cumpriu exata e literalmente. Nosso Senhor não era apenas uma pessoa humilde, assim como alguns intérpretes explicam as palavras de Zacarias. Ele realmente entrou em Jerusalém montado em um jumento. Além disso, o cumprimento das Escrituras nos ensina que temos de esperar uma realização literal das profecias referente à segunda vinda de Cristo, e não uma realização espiritual e figurada. Sempre afirmemos este princípio. Feliz, meus queridos, feliz é aquele que acredita significarem as palavras da Bíblia exatamente o que parecem significar. Tal pessoa possui a verdadeira chave do conhecimento a respeito de aguardar as coisas por vir. Saber que as predições sobre a segunda vinda de Cristo se cumprirão literalmente
assim como as profecias referentes à sua primeira vinda, é o passo inicial em direção a um correto entendimento de profecias que ainda não se consumaram. E como podemos aplicar esses ensinamentos em nossa vida hoje? Como? Primeiro, nós precisamos tomar ciência de que Cristo se deu por nós e sofreu voluntariamente para que pudéssemos ser salvos dos nossos pecados. Ele fez isso por amor, veja. Ele fez isso por amor a todos aqueles que creram nele. Temos, portanto, um redentor maravilhoso que nos ama incondicionalmente, que entregou sua vida para que pudéssemos ter a garantia da vida eterna ao seu lado. Essa é a primeira aplicação. A segunda, precisamos tomar ciência de que todas as profecias acerca da primeira vinda de Cristo se cumpriram fielmente. Fielmente. Isso revela para nós o quê? Que a palavra de Deus é a verdade. Deus cumpre todas as suas promessas e ameaças que estão registradas nas Escrituras. Todas elas, sem exceção. Portanto, todas as profecias acerca da segunda vinda de Cristo também se cumprirão literalmente. Cristo, meus queridos, voltará em pessoa para julgar toda a humanidade, como está registrado nas Escrituras. Isso é verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela deve ser estudada e obedecida, porque cedo ou tarde tudo ocorrerá conforme foi estabelecido por Deus na sua palavra. Assim sendo, diante disso que nós acabamos de falar, como está a sua vida? Como está a sua vida com Deus? Cristo é o seu Salvador? Quando Ele voltar, e Ele voltará com certeza, segundo as Escrituras, como você o encontrará? Como seu Redentor ou como seu juiz? Que estas benditas verdades extraídas das Escrituras possam te ajudar a compreender todas essas questões que nós falamos hoje, porque disso depende a sua vida, meu querido. Disso depende a sua vida. Quando o Senhor Jesus voltar, ou quando Deus te chamar para a eternidade. Que Deus assim te abençoe e te ajude. Amém.